E aqui vem uma coisa interessante que eu quero comentar só para a gente encerrar, que é justamente uns dados que eu tenho aqui sobre as eleições de 2013. Estou pegando as eleições de 2013 porque o Saed Jalili e o Galibaf participaram dessas eleições. Eles duelaram. Então, vou pegar como exemplo dessa eleição de 2013 para a gente tirar como uma experiência do que pode acontecer agora em 2024. Ainda que, obviamente, que tem as suas mudanças políticas e tal, não seja necessariamente a mesma coisa. Mas eu vou tirar como exemplo do ponto de vista, digamos assim, mais estatístico. Então, vamos lá. Tem aqui alguns estados e aí aqui aparece, ó, o Jalil, vou falar para vocês, o Jalil, em Teherã, ele chegou a receber 550 mil votos em 2013. Eu vou citar as principais cidades do Irã, principais regiões. Em Teherã, ele chegou a receber 550 mil votos. Na região de Khurasan, que é a região onde o Ali Khamenei nasceu, que também é uma região de influência lá, ele chegou a receber pouco menos de 200 mil votos, né, nessa região. Geralmente, só para comentar, geralmente essas eleições do Irã, o eleito e o segundo colocado ficam aí com cerca de 15, 16 a 18 milhões de votos. Geralmente o cara que é eleito, ele fica com 18 milhões, 19 milhões de votos. E o segundo colocado com 14, 15 milhões. Né? Então, geralmente, estatisticamente falando, vamos dizer que pelo menos 25 milhões, 30 milhões de pessoas podem participar, né? E se bem que a população do Irã tem o que hoje? Tem umas 60 e tantos milhões de pessoas, né? No futuro pode chegar a 80 milhões, no futuro mais próximo. Então, é uma parcela forte das pessoas que votam. Então, outra região aqui. Fala. O Irã tem atualmente 88 milhões. Hoje está com 88, exatamente. Já passou 60 milhões, né? Eu já tinha até me esquecido disso. Eu comentei 60, mas já passou. Já está na casa dos 80 milhões. Então, a média de votos é isso aí, 18 milhões para quem é eleito, de 18 a 20 milhões para quem é eleito. Para o segundo colocado, entre 14 a 15 milhões. A região do Kurdistão, por exemplo, na época, ele chegou a receber poucos votos, muito poucos votos, chegou a receber 30 mil votos, o Jalil. É que eu tô falando Jalil. Na região de Mazandaran, que também é importante, uma região mais, não tanto urbana, ele chegou a receber 180 mil votos, também. Na região de Hamadan, ele chegou a receber 140 mil votos. Né? Naquelas regiões mais ao norte, né, do Irã, mas ao noroeste do Irã, como, por exemplo, a região ali próxima ao estado do Azerbaijão, que tem uma província chamada Azerbaijão ali. Inclusive, foi naquela região que o Raisi, saindo de lá e voltando para Tabriz, ele se acidentou. Ele chegou a ter quase 200 mil votos, ele teve em torno aqui de 187 mil votos, né, nessa região. E Isfahan, que é um centro industrial, um centro de desenvolvimento industrial do Irã, lá onde está, por exemplo, as usinas nucleares, né? Tem Bushehr também, que é onde se tem o principal reator nuclear do Irã. Ele chegou a receber, em Isfahan, cerca de 411 mil votos, né? 411 mil votos. Tirando a região de Hazaf Khorasan, né? Foi o segundo lugar que ele mais... Hazaf Khorasan não é Khorasan. Hazaf Khorasan é uma região que fica próxima de Khorasan. Ele chegou a receber 406 mil votos nessa região de Hazaf Khorasan. Né? Então, foi o segundo lugar que ele mais recebeu votos.
abaixo de Isfahan. Né? Em Teherã foi o primeiro lugar, né? Em Teherã ele recebeu 550 mil votos. Eu só vou falar desses dois candidatos, que são os possíveis. E o Galibaf, ó, naquela época, como os dois estavam concorrendo diretamente, ele recebeu em Isfahan menos votos, ele recebeu 259 mil votos, ou seja, ele recebeu 200 e tantos mil votos a menos aí, no caso, né? Porque o Jalil recebeu 411, então ele recebeu só 259 mil. Na região de Teherã, que ele foi prefeito, aí já vem a expressividade, ele chegou a receber 1.260.000 votos, ou seja, pô, nem se compara, o cara recebeu, tipo, o dobro dos votos que o Jalil recebeu. O Jalil recebeu 550 mil, ele recebeu 1.260.000. Na região lá na região de Khurasan, ele chegou a receber 101 mil votos, né? O Jalil recebeu 103 mil, né? Ou seja, muito, muito acirrada essa região entre os dois. Naquela região lá da província do Kurdistão, do Azerbaijão, ele chegou a receber 151 mil votos, né? Ou seja, também foi acirrado. O Jalil foi 93 mil, ele recebeu 151 mil votos. Outras regiões também importantes, como Gilan, como Fars, onde ele recebeu bastante votos, né? Foi bem expressivo. Ele recebeu aqui em Gilan, ele recebeu 213 mil. Naquela região de Hamadan, ele recebeu quase 140 mil. E nessa eleição, só para a gente encerrar, essa eleição de 2013, ele foi vice-colocado. Ele foi o segundo colocado, ele perdeu para o Rouhani. Né? Ou seja, ele ficou à frente do Jalil. Então, popularmente falando, o Galibaf é mais popular que o Jalil. Popularmente falando, ele é mais popular que o Jalil. Só que, por preparo, o Jalil é mais preparado na minha concepção. Então, vai ser uma disputa, só para a gente encerrar, vai ser uma disputa assim, muito acirrada, cara. Essa talvez vai ser a eleição mais acirrada, mais até que a de 2021, que o Raisi ganhou. O Raisi ganhou com 18 milhões de votos, 18 milhões e poucos votos. O Morrison Rezé, que parece que é muito parecido com o Galibaf, que é amigo dele e tudo, das Forças Armadas, ele recebeu 14 milhões de votos. Então, o Raisi ficou um pouco mais à frente. Só que eu acho que essa eleição vai ser decidida assim, com 1 milhão de votos, sabe? 1 milhão e pouco a mais de um. Essa vai ser a decisão. Vai ser muito acirrado mesmo, hein? Porque ele tá. Você vê que nessa eleição que tu falou de 2013, né, tu analisou aí os dados, o Galibaf é mais popular, né? E assim, eu acho que a questão do Jalil não ser tão popular é porque ele era um cara mais da diplomacia, né, e tal. Exato. O Galibaf é um militar, né, e tal. Questão mais popular, ele foi prefeito de Teherã. De Teherã. É porque o outro cara, ele é mais acadêmico, ele é o cara mais ligado à academia, tanto é que ele é PhD, ele dá aula na Imansabi, né? Ele é o cara que você falou das relações exteriores, ele é o cara próximo, muito próximo ao Ali Khamenei. Então ele fica mais na dele, é um cara que não é muito, ele é mais reservado, né? Mas tecnicamente falando, é mais preparado. Porque o cara tem experiência em tudo, né? Eu estava lendo a biografia do Galibaf, ele também tem PhD, só que o PhD dele é em geografia. Em geografia. Humana, né? Ele até fez o PhD dele em geografia política, mas assim, se você colocar assim, pega pela área, né? O Jalil tem uma formação de chefe de Estado, realmente. Mais ampla. Então vai ser muito interessante a gente acompanhar essas eleições aí, né? Quando elas passarem, que a gente for dar uma olhada nos dados, a gente pode até voltar aqui de novo para comentar, para ver quais serão o que esperar, né, desse novo presidente eleito, né?
qual será a relação dele, principalmente ali em relação ao conflito em Gaza, que agora está indo para o Líbano, né, que Israel está atacando, está trocando ali, tendo muitos confrontos com o Hezbollah, né? Então vai ser muito interessante, né? Depois dessa eleição. Esse cara que assumir agora, ele vai pegar uma estrutura política bem estabelecida pelo Raíssi, uma economia do Irã em crescimento, a economia do Irã estava em crescimento com o Raíssi, então ele vai pegar uma economia em crescimento, ele vai ter que estabilizar isso, né? Os iranianos se preocupam muito com a economia, nesse sentido eles são bem parecidos com os brasileiros, né? Eles se preocupam muito com isso. Então muitas vezes o cara faz uma gestão do ponto de vista da economia muito mal, ele já perde o apoio. Então, ele vai ter que manter essa pegada da política econômica em crescimento. Possivelmente, né, por exemplo, se o Jalil ganhar, pode ser que ele volte aos tratados, o tratado que eu citei lá entre os europeus, 2015, JPCA, que é o tratado. Pode ser que ele volte a dialogar com o Biden, né? Também tem essa questão da eleição dos Estados Unidos, porque se for o Trump, eu acho que o Jalil vai, sabe, chutar o pé na porta logo e vai continuar enriquecendo urânio mesmo. O Irã hoje já tem a capacidade de enriquecimento muito alta. A 2 passos do Irã, uma opinião não vinculativa do Ali Khamenei, os caras enriquecem e desenvolvem a bomba. Está muito próximo disso, já tem essa possibilidade, muito claro isso. Então, se for o Trump nos Estados Unidos, pode ser que, supondo que seja o Jalil, chute logo a porta e continue enriquecendo. E deixe o tratado de lado. Se for o Biden, não. Se for o Biden, eu acho que o Jalil vai dialogar. Eu acho que ele vai dialogar, sim, com o Biden, vai dialogar ali com a comunidade europeia, vai tentar voltar às diretrizes do tratado, diminuir o enriquecimento e tudo mais, né? Porque também tem a questão da água pesada também, que gera energia para eles lá, que você é capaz de produzir uma bomba de plutônio também com isso. Então não é só o urânio, né? Então pode ser que o Jalil vá mais, a depender do contexto dos Estados Unidos. Pode ser que ele vá para um diálogo, se for o Biden. Se não for, eu acho que não. Tem a questão da imigração, que eu acho que também o Jalil vai até meio que por questões populares também, eu acho que ele vai fazer alguma coisa nesse sentido também, ali para fortalecer, né, a questão da defesa nacional do Irã. Sobre Israel, que você falou, Gaza, Israel, se for o Calibaf, ele vai meter o pé na porta, ele vai continuar financiando aos montes as milícias paramilitares xiitas no Iraque, na Síria, e em conjunto com o Hezbollah, até porque o próprio Hezbollah, muito provavelmente o Hezbollah quer que esse cara vença, porque ele é um militar, ele é um cara ligado à Força Quds, à Paz da Aran, então o Hezbollah, a possibilidade do Hezbollah querer um cara desse é muito grande. Então, por conta dessas alianças, é capaz dele chutar o pé na porta e realmente manter esse apoio. E esse confronto direto ali, por exemplo, o apoio aos Houthis no Iêmen, e manter esse confronto direto com os americanos ali e tal na região. Então, é isso, né? Então, é isso. Então, eu acho que a análise que a gente fez aqui foi bem interessante, né? Resta agora a conclusão disso. E aí depois a gente pode voltar aqui e comentar depois, já quando